Tem uma hora que chega um momento no caminho espiritual que a gente olha e pensa: poxa, eu já sei bastante coisa, eu já estudei, já li vários livros, já vi muitas palestras, eu tenho esse estilo de vida de olhar para dentro e você seguir o caminho espiritual, mas você agora meio que não sabe para onde ir mais. Meio que você trilha o seu caminho, mas você não vê nada acontecendo, né? Você não vê coisas novas para aprender, igual você tinha antes, e que te trazia aquela sensação de resposta, aquela sensação boa de, nossa, eu aprendi algo novo sobre o mundo, sobre o espírito, o ser, sobre aquelas respostas da existência, né, aqui na Terra e tudo mais. Então tem esse momento. Então, qual momento da, do caminho espiritual você está? Então, é isso que eu vou falar neste vídeo, que é um dos primeiros vídeos do canal, mas é isso aí, sempre a gente tem que começar pelo começo, né? Eu quero trazer aqui reflexões minhas, eu sempre reflito bastante sobre as coisas, e por que não gravar vídeos, né, para compartilhar com as pessoas, não é mesmo? Então, é isso. Vamos lá, ó, eu vou falar um pouco da minha experiência e as etapas que eu percebi como as etapas num despertar, assim, dessa jornada espiritual, assim, né? Bom, a jornada espiritual, o que eu vou dizer aqui não tem a ver com religião, né? Eu sou, tradicionalmente, assim, a minha família é católica, eu fiz catequese e tudo mais, esse tipo de coisa, né? Catecismo, catequese, crisma, tal, na igreja católica, mas depois eu comecei a trilhar meu próprio caminho, sem ter nenhuma religião, tá? Então eu comecei a estudar filosofias e religiões e seguir o meu próprio caminho na espiritualidade, né? Muitas pessoas também seguem esse seu interior, né? Vê alguma coisa na internet, vê alguma coisa que te desperta para esse chamado interno e começa a estudar e também formar a sua forma de expressar a sua espiritualidade. Assim como também tem pessoas que gostam de seguir uma religião específica e aquelas regras que tem dentro da religião, que algumas pessoas, essas religiões faz bem para elas e faz sentido para elas. Então, tá tudo bem também. Eu sempre digo que a fé é muito importante na vida das pessoas, né? Então, aquela pessoa que está ali como evangélico, então como cristão, se aquilo ali faz sentido, qualquer tipo de religião que faz sentido para você, então é o seu caminho a seguir, né? Então vamos lá, o meu caminho, eu percebi o seguinte, que tem aquele momento inicial que você pega alguma coisa que você, pá, tipo assim, você vê um conteúdo que eu falo que desperta, daquele momento em diante você não é mais o mesmo, porque você muda a forma de ver o mundo, a forma como você vai se expressar no mundo e como você vai agir dali para frente, porque você meio que adquire um propósito, né? Que é o si mesmo. A gente percebe que nós estamos aqui na Terra de passagem, essa vida vai acabar. E nós somos uma coisa muito pequena comparada a tudo que existe, né, no universo. Então, é, a gente questiona muito, é o questionamento da existência, sabe? Então, aquele conteúdo que você viu que te fez se despertar, pá, que para mim foi quando eu vi a história de Buda, né? A história de Buda, né, eu não vou contar toda ela aqui, vocês pesquisem, mas mostra a trajetória dele de vida dele, onde que no final, né, ele atinge a chamada iluminação, né, que são quando é como voltar para casa, tipo, é como voltar para a essência de Deus, é como voltar a ser o que ele sempre foi, entendeu? É atingir a verdade. A iluminação é o estado conectado com tudo, com Deus, com todo, com tudo, entendeu? Então, é muito interessante, né? Quando eu vi, foi quando eu, pá, tipo, uau, peraí, iluminação, cara. Então, é possível obter as respostas primordiais da existência aqui em vida, que são por que a gente morre, da onde a gente veio de um lugar antes de nascer, ou a gente teve nossa origem quando a gente nasceu? A terceira pergunta é, quando depois que eu morrer, eu vou para algum lugar ou acabou? Depois tem, por que eu nasci e estou vivendo essa vida aqui finita, que vai acabar, né? Então, todas essas perguntas, né, que são as perguntas primordiais da existência, que eu ficava me perguntando e que tem uma resposta, aquele que atingiu a iluminação consegue desvendar essas respostas. Bem, aí eu tive esse primeiro despertar e depois eu fui estudando e cada vez mais budismo, taoísmo, tudo que, assim, que me atraía, que geralmente foi mais as buscas do Oriente mesmo, sabe?
que são as filosofias do Oriente, como o taoísmo, o budismo, a filosofia indiana também, como o Advaita Vedanta, o Zen, né? O budismo Zen, tem outros tipos de budismo também. E depois eu comecei a estudar também o espiritismo, né, onde que já fala de uma teoria de vida após a morte, e depois todo o esoterismo, tudo isso eu fui estudando, estudando. E quando você começa a entender algumas coisas, você começa a querer contar para outras pessoas, que é a fase 2. Então a fase 1 é a fase que eu aprendi tudo e teve um estalo que, pô, dali por diante eu quero ter esse estilo de vida de se trabalhar internamente, de evoluir espiritualmente. Depois você quer compartilhar isso com as pessoas e quer que as pessoas também tenham a sensação que você teve. E você quer contar para as pessoas, só que as pessoas não gostam, porque você quer que elas não gostam, elas não dão abertura. Muitas pessoas não estão nem aí para isso e muitas agem de forma preconceituosa porque elas já têm a religião delas, entendeu? Então você cai um pouco na real, tipo, faz muito sentido para você, mas o que faz sentido para você não necessariamente vai fazer sentido para outra pessoa que está do seu lado. Então é uma realidade que a gente encara. E depois, a terceira fase, é quando você continua estudando e você conhece pessoas que também estão nessa busca. Essas pessoas que estão nessa busca se tornam seus grandes amigos, onde você pode, as únicas pessoas que você pode compartilhar a sua jornada espiritual, suas experiências, suas coisas, e elas não te julgam, né? Tipo, elas não te chamam de maluco, né? Porque tem algumas experiências na espiritualidade, por exemplo, viagem astral, sei lá, você teve uma insight, uma visão numa meditação, uma coisa assim, para você foi significativo. Você vai contar pro professor normal, a pessoa vai dar risada na sua cara, entendeu? Tipo, a pessoa não entende, a pessoa vai falar, nossa, você pirou, tal, isso aqui você sonhou, pá. Mas quem está estudando sabe, conhece o que é mediunidade, conhece como são essas coisas, sabe que é sério, o caminho espiritual é sério, e o quanto transforma a nossa vida, assim, muito mesmo. Então é isso. Aí, você tem esses seus amigos e tal, mas aí depois você entra numa fase que até esses seus amigos começam ter visões um pouco, cada um começa a ter uma visão característica, começa a mudar a coisa, entendeu? Cada um começa a ir mais para um lado, para um meio, né? E começa a ter alguns desentendimentos. Aí tem duas opções: ou você é mais aberto, você consegue ter uma amizade mais não tão colada, não tão muito envolvido como era antes, ou você simplesmente se distancia. Né? Eu sempre digo que as amizades elas são naturais. Tipo, quando vocês estão muito amigos, é uma fase ali, mas vai ter alguma fase que essa conexão vai diminuir um pouco, e é normal, né? Então, acontece isso, né? Aí tem a outra fase que você estava estudando muito um autor específico, ou algo específico que é muito o seu favorito, aquela ideia de pensamento, e depois você começa a querer, aquilo já se torna raso, porque você já viu tudo sobre aquilo. Por exemplo, você já leu todos os livros do Chico Xavier, por exemplo. Você já viu, você já leu, você entende tudo sobre Chico Xavier, agora você quer ler outros autores, certo? Então você vai ver outras coisas e tal. Chega um momento que você vai ver outros palestrantes, outros médiums que dizem outras coisas, ter outras experiências, e aí você percebe que muitas coisas se contradizem. Há famosas contradições. Muitas coisas se contradizem porque você vê que umas coisas não batem muito com as outras, sabe? Aquelas teorias e tal, de como é o mundo astral, de vida pela morte e tal. Você vê que as coisas se contradizem. Então, no meu caso, eu fiquei. Interessante, né? Mas qual que é a verdade? Quem tá certo 100%? Então, não tem resposta. Cada um tem a sua experiência e seu ponto de vista. Então, o que acontece é que as pessoas têm seu ponto de vista. E um exemplo que o meu professor dá, que é o professor Guilherme Romano, ele é filósofo indiano e tal, uma pessoa que eu gosto muito de ver as ideias dele. Ele diz assim, por exemplo, é como uma sala escura e tal, e tem um elefante no meio. E aí, 3, 4 pessoas vão lá e pedem para ele colocar a mão nesse objeto que eles não sabem o que é. E cada pessoa dessa coloca a mão numa parte do elefante. Uma coloca na perna, outra coloca no rabo, outra coloca nas orelhas e outra coloca em cima, né? Só que eles não sabem o que eles estão colocando a mão. Aí pergunta o que vocês estão, o que vocês acham que é isso que vocês estão colocando a mão? O que vocês estão sentindo? O que é isso? Eu tô colocando a mão numa cobra, a pessoa que tá colocando a mão no rabo. Eu tô colocando a mão num tronco, a pessoa que tá colocando a mão na perna. Eu tô colocando a mão no grande abonador, a pessoa que tá colocando a mão nas orelhas. E a pessoa que tá colocando a mão em cima, eu tô colocando a mão num morro de terra, no morro de tal, de alguma coisa. Ou seja, nenhum deles está totalmente errado. Eles estão colocando a sua percepção pelo que parece ser. Mas é o ponto de vista de cada um de uma pequena parte do todo. Ou seja,
eles não estão errados, mas também eles não têm a visão total do todo. Então eles não estão totalmente certos, porque aquilo, na verdade, é um elefante na sua forma total, né? Então eu digo isso, que muitos médiums e teorias que existem, cada um tem o seu ponto de vista, está a uma parte da realidade, mas o todo é difícil saber. Então eu decidi buscar por mim mesmo, através da experiência direta, que é através da meditação. A meditação, para mim, é o único caminho onde você vai indo cada vez mais fundo para si mesmo, e com isso você vai trabalhando com questões suas, né, da personalidade aqui, da Terra, que precisa ser trabalhado para você viver uma vida tranquila, mas tem questões que você vai trabalhando para você atingir esse eu real, que não é esse eu que vestimos atualmente aqui, que nascemos e nossos pais transferiram a sua carga cultural, né, que eles aprenderam com os pais deles e com a sociedade, de tudo como funciona, do que é certo, o que é errado, que foi montado como nessa sociedade, o que eles aprenderam dos pais deles, eles ensinaram para nós, e montamos este ego que nos apresentamos com um nome, que no meu caso é Lucas, e depois adquirimos a consciência de livre-arbítrio, de escolher o que você quer nesta vida com uma certa limitação, né? Porque no final somos só pessoas vivendo uma vida limitada numa bola no meio de um vazio onde gira em volta de outra bola. E com bilhões de galáxias, onde que são muito pequeno, mais pequeno de um grão de areia em toda a areia da Terra. Então, Então é isso. Agora, o único caminho para mim é você trilhar através do seu próprio caminho, ir mais fundo, através da experiência direta, porque não importa quantos livros você lê, depois que você chega a um certo estágio do caminho espiritual, todos os livros vão dizer para você praticar, através da prática, do olhar para si. E aí tem inúmeras ferramentas que vocês vão descobrir para fazer isso. Então tem muitos mestres com muitas ferramentas que transmitiram aos seus discípulos para que buscar a experiência direta. Okay? Então, bom, era isso que eu queria passar nesse vídeo, que eu estava refletindo, que eu refleti hoje com a minha namorada no café da manhã e pensei em gravar esse vídeo para vocês hoje, ok? Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like aqui e também se inscrevam no canal, que eu vou estar postando mais ideias das minhas reflexões. Da próxima vez eu vou trazer um cafezinho com a canequinha pra gente tomar um café e refletir sobre a vida.